eu queria falar um pouco também, pegar a perspectiva de vocês na preparação. Então, nós já falamos um pouquinho das motivações que levaram vocês, e aí já estão dando risada já, porque preparação é um negócio complicado. Então, como é que foi a preparação para a vinda, né, para cá? Mas eu queria que vocês falassem não só como foi a preparação, mas eu queria que vocês falassem também se vocês pudessem voltar no tempo, né, voltar 2, 3 anos atrás lá e falar assim, putz, eu deveria ter feito tal coisa na minha preparação, sabe? Eu gostaria de saber tal coisa na minha preparação, né? Então, vamos dar essa dica para o pessoal que está assistindo a gente, porque eles devem estar pensando nisso, que na preparação que eles estão fazendo. Então, queria que vocês contassem como foi a preparação de vocês e o que você talvez gostaria de ter feito diferente, que tipo de informação você gostaria de ter. Quer começar? Pode ser, Vini. Eu tô dando risada porque, assim, vocês me conhecem muito bem, né? Talvez nem todo mundo que esteja assistindo conheça aprofundadamente o meu perfil e etc. E eu estava até lendo esses dias as pessoas que existem dentro de uma empresa, né? Que são importantes ter dentro de uma liderança, né? Então, a pessoa que tira o projeto de 0 para 1, aquela outra pessoa que de 1 para 10 e a outra pessoa de 10 para 100. Eu sou claramente o de 0 para 1 e eu não aguento olhar para o plano no papel. Então, assim, realmente aquela metodologia agile de ir fazendo e vai adaptando, esse sou eu escrito. Só que tem os pontos, né, bem desafiadores para uma pessoa assim, ainda mais num projeto de vida, se tratando, mudando de país com as 2 filhas e a esposa. Então, se tem algumas coisas que eu mudaria, sim, com toda certeza, acho que eu trabalharia mais nesse planejamento, não só financeiro, porque exige demais, né, esse planejamento financeiro, ainda mais para quem vem estudando. No meu caso, tive que pagar FII para a universidade, custo de vida e etc. Mas de uma maneira geral, no sentido de planos individuais. Então, não adianta a gente ter o plano da família, vamos morar fora, vamos trabalhar e etc. Eu acho que tem que ter um plano específico para cada membro da família, né? A minha esposa, hoje ela está já bem mais adaptada, no começo foi mais um pouco difícil a adaptação, as minhas filhas na escola, o inglês delas não era tão bom quanto necessário, também aqueles 3 primeiros meses foi bem desafiador. Então, eu acho que eu trabalharia no planejamento dentro das coisas que pudessem facilitar a minha adaptação, a nossa adaptação aqui. E também, né, a gente já trabalhou em alguns pontos como deixar mais fácil a experiência lá na frente, o que eu posso fazer hoje. Mas, de novo, acho que a pressa e constante de acelerar a todo custo esse projeto me custou algumas noitinhas de sono aqui, com toda certeza. Acho que planos individuais, etc. E outra coisa que me vem à mente também, como eu vim estudando, eu tive mais de 15 anos na indústria, posições legais, com produtos indo bem dentro da oncologia, etc. Talvez eu conversaria mais com a minha empresa, no sentido assim, ok, vamos definir um plano estruturado para colocar aí, de fato, em place, né? Para a gente conseguir, seja em 1 ano, em 2 anos, fazer essa transferência para outro país. Eu acho que seria muito mais tranquilo essa transição e até mesmo adaptação dentro do país aqui. Interessante isso que você está trazendo. Tem muita coisa que bate com o meu lado também. Vou falar um pouquinho disso, mas quero escutar de você, Vini. E você? Cara, assim, como a gente teve essa surpresa positiva de... a gente tinha se programado para fazer o college, então estava tudo muito apertado, o dólar aumentando e as regras mudando no meio do caminho. Isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado, porque imigração tem muito disso, né? Então, você se planeja para uma coisa, de repente, o quanto você deveria trazer, a reserva mínima, ela mudou para mais, você descobre que, às vezes,
consultoria de imigração te passou um valor, ou te passou um prazo, e isso mudou. A gente foi muito impactado por conta da pandemia, essa questão dos vistos, então os prazos mudaram muito. Uma coisa que eu diria, como o Danilo comentou, essa questão do planejamento e ter realmente um planejamento pessimista, do tipo, eu preciso levar X já é uma quantia que já vai me garantir bem, mas vai num X,5, 2X, porque você chega aqui, os preços mudam, as taxas mudam, e você acaba sendo surpreendido com isso. Eu vi num cenário mais positivo do que eu tinha imaginado, mas falando sobre a inserção no país, acho que se eu pudesse falar com o Vinícius de 2, 3 anos atrás, eu diria a ele para não só se preocupar com essa questão financeira, mas procure uma maneira de entender como funciona esses outros quesitos, como cultura, como mercado de trabalho, não só o que está no LinkedIn, mas o que está behind the scenes, assim, o que está que você não consegue enxergar. Então converse com mais pessoas, busque fazer conexões, não só o básico de ficar adicionando pessoas, mas realmente você conhece um gestor, você conhece um líder, peça aquela conexão, não tenha vergonha de dar a cara a tapa, porque esse é o tipo de coisa que, quando você chega aqui, eu descobri que era mais difícil do que eu imaginava. Então, o mercado canadense, eu achei ele um pouco fechado. Eu tinha a impressão, quando nesses primeiros 6 meses, meu primeiro ano, é quase como se eu estivesse num estágio, aplicando para um estágio, e o gestor da vaga pedindo experiência para um estagiário. Então, tinha algumas coisas num loop infinito que você tentava entrar no mercado, mas pedia uma experiência canadense que você não tinha acesso. Então, como é que você pode construir algo que se assemelhe a uma experiência canadense, ou algo que o gestor ou o dono das empresas que você está buscando, você consegue chegar lá? Então, como é que eu posso construir caminhos alternativos para o meu objetivo, que é ingressar no mercado de trabalho, que é vir e migrar para o Canadá? De novo, bateu muito com o meu lado, né? Do que eu diria para mim mesmo, em termos de preparação, e talvez faria um pouquinho diferente, né? A gente veio há 7 anos atrás para cá, mas assim, parte financeira que o Danilo falou, com certeza, porque eu vim assim, no escuro, eu não sabia, por exemplo, o que era um bom salário aqui, né? Deveria ter feito uma pesquisa muito mais aprofundada, se bem que acho que há 7 anos atrás também era muito mais difícil encontrar vídeos no YouTube, coisas detalhadas sobre isso, assim, custo de vida e equiparação salarial, né? Porque eu vim com a mesma empresa, né, pessoal? Então, eu acho que eu deixei muito na mão da empresa, de achar que a empresa tinha um processo estabelecido para fazer uma equiparação salarial. E de fato tem, mas eu fui perceber, sim, uns 2 anos depois que eu cheguei, olha só como são as coisas, 2 anos depois que eu cheguei, que meu salário estava muito abaixo do meu cargo. E aí sim, depois de 2 anos, eu consegui conversar com as pessoas daqui, que fizeram a carreira inteira aqui, e aí comecei a olhar para a banda salarial, para o cargo delas, e vi que o meu salário estava 20%, 30% abaixo, fazendo o mesmo trabalho, né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês nesse lado financeiro também. O Danilo, o Vinícius falaram da questão do custo de vida, e é verdade. Pesquisem muito sobre o custo de vida, sejam conservadores no cálculo do custo de vida, tá? Não vai achando que é tudo baratinho, não, porque tem muita coisa que é cara mesmo. Mas no outro lado do financeiro, que é o lado do salário, se você receber uma oferta de uma empresa, ou se vier com a própria empresa, faça uma pesquisa séria sobre imposto. Quanto você vai pagar de imposto, né? Aqui nos Estados Unidos, vocês podem falar um pouquinho do Canadá, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem não só um imposto de renda federal, como a gente tem aí no Brasil, né? Você pode bater uma alíquota, sei lá, máxima, acho que é 27,5%. Aqui você tem uma alíquota federal, você tem uma alíquota também estadual. Então, dependendo do estado onde você mora, você paga mais imposto, né? Isso era coisa que eu não tinha nem ideia. E honestamente, eu fiquei sabendo quanto que ia entrar líquido na minha conta no dia do meu primeiro salário.
né? O dia que chegou lá, que eu vi lá no banco, porque também era uma coisa que ninguém me falava na empresa, porque eles também não sabiam explicar direito, ou tinham medo de explicar, para não criar nenhum tipo de conflito, né? Então, e coisas que eu só fui saber lá na frente, do tipo assim, eu lembro bem, vindo pela mesma empresa, a empresa falou assim, nós vamos fazer uma equiparação salarial e nós vamos te dar um bônus da sua chegada. Então, você vai receber um X, que vai ser dividido em duas partes. Você vai receber um X na hora que você chegar e você vai receber a outra metade dali a 1 ano. Para garantir que eu ia ficar, né? Aí eu fiquei empolgadão e tal, vi um número bacana ali, né? Quando eu recebi a primeira metade, essa primeira metade veio cortada pela metade. Exato. Veio cortada 50%. Aí eu falei, não, peraí. Se a taxa de imposto de renda que eu estava estimando era, sei lá, 30%... Nossa, as contas não batem. Aí veio, ao invés dos caras cortar 30% de imposto de renda, veio um corte de 50%. Aí eu falei, o que é isso? Tem alguma coisa errada aqui. Aí que eu fui ver que tem uma lei tributária aqui nos Estados Unidos, que o imposto para bônus, né, para esses pagamentos de uma vez só, ele é muito mais alto. Então, um abraço. Ninguém me falou isso antes, né? Então, esse lado eu gostaria muito de saber, e a dica que eu dou para vocês é essa. Façam uma pesquisa financeira detalhada e tenham essas conversas detalhadas com as empresas aí que vocês estão aplicando e tal. Mas o teu ponto que você trouxe, Vini, você tinha comentado a questão da carreira, exatamente, a questão da carreira. Nós vamos falar bastante disso aqui também, mas eu concordo 100% com você. Eu gostaria, eu diria para mim mesmo, né, há 7 anos atrás, eu diria assim, cara, de novo, seja mais conservador na sua expectativa. Não vai achando que, porque você fez um monte de coisa na sua carreira no Brasil, que isso vai contar muito. Porque, na verdade, eu vou dizer assim, a minha experiência aqui nos Estados Unidos, vocês podem concordar ou discordar, não conta nada. Não conta praticamente nada. Não tô nem aí. Então, assim, não importa. Você pode ter feito muito mais do que o pessoal aqui, só que, assim, ninguém quer saber se foi rei do Brasil, se foi imperador do Brasil, se você estudou na faculdade, que é a melhor faculdade do Brasil, ou você fez MBA no melhor lugar. Ninguém quer saber, sabe? Nada disso importa, né? Eles querem saber se você é bom mesmo no dia a dia, isso daí você só vai conseguir mostrar fazendo, e se você tem experiência no mercado local, que você também só vai ganhar experiência no mercado local fazendo, né? Foi mais ou menos assim para vocês ou não? Tem só um negócio, Dani, que você estava comentando, e eu lembrei assim que já é uma mudança para a gente de salário mensal e salário anual, né? Então, aqui tudo é por ano. Então, você fala, cara, mas quanto que vai pingar por mês? Meu salário no Brasil era tanto. Aí você começa a fazer as contas com câmbio, parece que você fala, nossa, eu tô cheio de dinheiro agora, né? Aí foi o que você falou, aí você tem que pegar, dividir por 52 semanas, 26 semanas, e como você falou, uma coisa que eu aprendi esse ano é essa questão de, você pega sites como o Glassdoor, eles te dão a média da profissão que você está aplicando, então outras empresas, quanto elas pagam em média, então ajuda você a ter uma noção como esse X que você está recebendo, como você está em relação ao mercado. E uma coisa também que eu aprendi depois de estar aqui, tem alguns sites que eles fazem a simulação da cidade onde você está. Então, o valor exato por mês, por ano, por dia, por hora, porque às vezes você vai fazer entrevista e te perguntar, mas quanto você quer por hora, quanto você espera por ano, e você também não tem essa noção de mercado para você conseguir se precificar. Ô, Vini, e acho que vai também ao encontro do que você disse de conectar com as pessoas com antecedência e etc., conversar com as pessoas que já estão na situação que você queira estar, né? Então, acho que também vale esse papo, isso acabei fazendo até com alguns contatos em comum nossos aqui, também de perguntar como era a questão do salário, média, negociação com as empresas, etc. A parte de tax é bem parecida,
também, não sei se o Vini abordou, mas federal e provincial, então ela costuma ser bem alta. Depois que você bate o teto ou do federal ou do provincial, que aqui não é estadual, é provincial, mas no decorrer do ano você começa a ganhar um pouquinho mais, porque você já bateu o teto de tax, seja por província ou federal, dependendo do seu salário. Bônus, a mesma coisa. E eu diria que a experiência que a gente tem, que traz do Brasil, ela é engraçado, porque no caso de transferência, eu vejo como, no caso do Daniel, por exemplo, aqui, muito benéfico, né? Você vem com a bagagem que você tem, que eu costumo dizer também, que a gente tem alguns pros aí em relação aos norte-americanos, no sentido de soft skills e também de liderança, e também do que a gente tem como background e fez na carreira dentro do Brasil, as escolas que a gente teve. Eu acho que isso vale muito a pena na prática, mas, por um outro lado, quando se trata minha parte, né, e Vini, que a gente veio ou estudando ou sem o emprego em si, realmente fica difícil. Absolutamente ninguém te conhece, você é um cara X para todo mundo aqui, e até você criar essa confiança demora. Então, acho que eu diria que é de 1 a 2 anos aí após experiência de fato canadense que você vai começar a ter aqueles contatos para sequer chegar ao nível que você tinha no Brasil. É mais ou menos isso que eu vi. E fala, Vini, quer falar? Não, só total em acordo com vocês dois. E é engraçado que a gente tende a cuidar tão bem da nossa carreira, né? Você pensar, ainda mais essa questão no Brasil de carteira assinada, você tem a tua preocupação, quanto tempo você ficou em cada empresa, em cada posição, você vai tomando aquele cuidado meticuloso de falar, vou por aqui, quero alcançar tal posição, quero ganhar tanto, quero ir para tal vaga, quero rotacionar dentro da empresa, e você quase que vai trazendo isso na mala para outro país, né? Você vai trazendo esse histórico que você teve todo esse zelo para construir, e você chega aqui tentando entregar esse histórico para outra empresa, para outro país. Os caras, cara, é quase como eles não enxergassem essa mala que você está trazendo. Eles não falam, que mala, não estou vendo nada aqui, eu não consigo traduzir o Google Translate da tua experiência para cá. Por mais que nos processos seletivos eles contatem os seus ex-gestores para poder validar qualquer tipo de fraude, qualquer coisa do tipo, esse zelo que você teve, e isso também conversa com o teu orgulho, a tua história, né? O valor que você tem com a tua história, com a tua carreira, que de repente, que você tinha com uma moeda, com uma coisa cara, de repente tu vai ter que falar, putz, acho que a minha moeda já não vale tanto aqui, a minha moeda de barganha, né?